A poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos dos homens. Pablo Neruda. Dani, Uau. estive, inclusive, numa das casas que ele viveu no Chile no passado, né, para minha felicidade, e me tocou muito. Né? Duas casas que eu visitei que acabaram me causando uma certa emoção. Uma do Pablo Neruda, que fica em Valparaíso, litoral do Chile, perto de Vinha del Mar. Vinha del Mar é como se fosse a Balneário Camboriú dos chilenos, vamos dizer assim. Né? E outra foi a casa do Muhammad Ali, em Louisville, no Kentucky, onde é que ele passou a infância dele. Mas, bom, a história aqui não é dessas feras que eu acabei de citar, é de outra fera que está aqui na minha frente. Uau. Dani Weber. Né? Pois Dani, não. se eu falava de poesia e de sofrimento, qual foi a fase da sua vida que você talvez mais sofreu ou mais teve dificuldade de superar? Bem, eu tive algumas situações na vida, que já é uma vida longa, né, 46 anos, complicadas, pessoais e profissionais, mas especialmente uma situação profissional, que acho que foi uma virada um divisor de águas na história da minha empresa. A gente éramos em 3 sócias. E eu acho que foi o nosso maior aprendizado foi a gente perceber que a gente tinha delegado uma função para a terceira sócia, que não é mais sócia, por achar que ela conhecia mais do que a gente. Então, assim, a gente delegou toda a parte de gestão para essa pessoa e a gente soube, no meio do percurso, que ela não dominava o assunto, fez dívidas. Então, a gente terminou a sociedade, seguimos aí agora já há 26 anos, 25 anos, eu e a minha outra sócia, né, a remanescente, e a gente viu que a gente tem que se envolver realmente com o assunto, aprender. Então, assim, a gente abraçou a causa, a gente começou a aprender sobre gestão. Ainda bem, a gente tinha a facilidade do pai da minha sócia, ele ser um super administrador de empresas, advogado. Então, eu lembro que ele chegava, assim, isso nos anos 2000, meninas, vocês têm que ter foco, vocês têm que saber fazer gestão. E a gente não sabia de nada, né? Então, ele fez uma planilha do Excel com entradas e saídas. Então, assim, a gente se empoderou do assunto e, desde então, a gente assumiu mesmo as rédeas da empresa e a gente viu. Às vezes, as pessoas se colocam numa situação que parece que elas sabem de tudo e a gente acaba se diminuindo, né? Então, aquela situação foi bem evidente. Assim, não, a gente também sabe, se a gente não sabe, a gente pode aprender, né? Então, assim, a partir dali, a gente começou a assumir as rédeas da empresa. Seja para médico, advogado, jornalistas, possui uma característica muito comum. Como trabalham muito dentro da área humana, as exatas, por vezes, cobram um preço. Sim. E é algo que, muitas vezes, no começo, as pessoas, eu digo que elas nem delegam, elas delargam, né, na mão, inclusive, por exemplo, que nem você falou, de uma sócia. Só que ontem, inclusive, uma mentorada me falava, Dal Bosco, mas eu não gosto de indicadores. E aí eu perguntava, eu fazia uma observação para ela, né, em forma de pergunta, e você acredita que eu gosto? Bom, mas tem coisas que mesmo que a gente não goste, ter um entendimento básico, né, por meio desses KPIs da vida que te dão um norte de como ajustar a sua bússola. Se você não souber nenhum básico, você vai pagar um preço. E o preço é muito alto hoje no negócio, principalmente numa competitividade que tem. Né? Na sua área nem se fala. Eu acho assim, eu sou jornalista de formação, mas assessora de imprensa, assim, a gente acaba se tornando um generalista, né? A gente sabe um pouquinho de cada assunto, por causa dos clientes e tudo mais. E essa parte de exatas também, que para mim é um calafrio, eu fico nervosa mesmo. Mas assim, a gente foi obrigada a aprender, graças ao pai da minha sócia, né, que nos ensinou tudo. Então, assim, se tornou cotidiano. Eu tenho colegas, assim, outras assessorias também, outras pessoas que trabalham com a área de comunicação que delegam essa atividade. A gente tem, claro, um escritório de contabilidade, assim, mas tem o seu administrador que faz todos os cálculos e entradas e saídas e provisionamento. A gente faz. Eu e a minha sócia, a gente faz nós duas até hoje. A gente prefere fazer, colocar a mão na massa. E está dando certo, né? Ano que vem a gente completa 25 anos fazendo quase tudo. Chutando, cabeceando, fazendo gol. Já pensou em parar? Eu acho que eu nunca vou poder parar, né? Porque empreendedores, eu acho que tem essa coisa, assim, né? De gostar muito do que faz. Eu adoro o que eu faço.
E eu só preciso, às vezes, de uns momentos para pegar mais leve, assim, umas fériasinhas. Mas, assim, desde que eu comecei com a básica, foi realmente em 1999. Eu acho que se eu tirei férias de 15 dias, assim, foi o máximo e foi a maravilha das galáxias, assim, porque não existe mais aquela possibilidade de parar um mês. Então, assim, às vezes o corpo cobra, né? Então, assim, a mente, principalmente, está muito cansada, mas acho que eu não vou conseguir parar nunca, não sei. E quem que paga esse preço? Você, a sua saúde física, mental, por às vezes não parar? Sim. Ou quem os vive em envolvidos? volta. Exemplo, filha, marido. Olha, eu tenho feito um exercício assim de tentar respirar, porque eu acho que as coisas estão num ritmo tão enlouquecido e eu não sei o que vai dar disso, né? Se vai chegar uma hora que dá uma acalmada, mas se vai ser assim para sempre nessa crescente, meu Deus, o que nos aguarda, né? Acalmar não acalma. Então eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, Exatamente. né? Com esse novo momento, assim, não sei. Então, assim, escolher as nossas batalhas, tentar não se envolver tanto assim em tudo, tentar não descontar em quem não merece, né? E nesse cenário eu falo do meu filho, família, amigos, a minha sócia, às vezes, a gente se dá muito bem, a gente tem um equilíbrio perfeito, assim, sabe? Mas a gente passa por muita situação de estresse junto, porque a gente tem uma equipe bem grande e as demandas dos clientes, as cobranças vêm para a gente. A gente acaba blindando a nossa equipe. Então, o designer que está lá, o jornalista que está lá, muitas vezes nem sabe os horrores que a gente ouve, né? Então, assim, é muito estressante. A gente tenta se acalmar. Dani, no momento, dentro dessa trajetória de praticamente... você já entrou na escala dos dinossauros, né? Porque ali, ó, eu já tenho uma empresa de 1/4 de século. Né? Ou seja, completando 25 anos, a gente entra em outra escala. Dinossauro Rex. Exatamente. Braços curtos e mordida forte, eu digo, no mercado, né? Então, ou seja, vocês vieram aí devorando, no sentido positivo, o mercado e que vocês têm um grande nome em vários projetos pelo Brasil, mas principalmente em Curitiba e região. E aqui vem uma questão. Dentro dessa trajetória, você teve algo que marca a vida, não só de um pai, mas principalmente de uma mãe, porque vocês transportam uma criatura aí dentro que a gente nunca vai ter oportunidade. Você teve seu filho. As pessoas falam isso de uma maneira muito poética, mas eu acho que só mãe para entender o perrengue que deve ser para conciliar tudo. Não é fácil. Engordou, tem filho, tem que conciliar com o marido, o mercado que não via mulher nos anos 2000 como se ainda é um mercado discriminatório, há 20 anos nem se fala. Que tem que dar conta de casa, que tem que dar atenção agora para a cria, vamos dizer assim. O que aconteceu nessa fase? Foi um Deus nos acuda, um despreparo total. Não sei como lidar com essa situação, porque hoje, tudo bem, a web ajuda muito nisso, eu vou dizer, sim. Inclusive. Se você não teve os pais que lhe orientaram, você procura vários vídeos em canais muito bons que consegue dar dicas para pais de primeira viagem. Sim. Mas como é que foi a sua primeira viagem? Olha, eu trabalhei até o dia que meu filho nasceu. Eu lembro que eu trabalhei era uma sexta-feira, e de repente comecei a sentir umas dorzinhas esquisitas. Minha mãe falou, vai nascer! Eu falei, gente, eu assim, no escritório, trabalhando. Ele nasceu, isso foi em 2007. E acho que um mês depois eu já estava nativa. E antes mesmo disso, nosso escritório era muito perto da minha casa, então eu contei muito com a ajuda dos meus pais. Eu amamentava, ia trabalhar, voltava. Eu virei um palito, né? Porque quem que aguenta? Então, assim, para mim foi uma experiência meio traumática. Eu vejo a situação da minha irmã, por exemplo, que era funcionária, ela teve toda a licença, então a experiência dela foi muito mais tranquila. Ser empreendedor, curtir o momento, mãe a minha foi um bem outro complicado. Nível. Mas assim, tudo deu certo e atualmente meu filho tem 16 anos, ele já edita vídeos para mim, para os meus clientes, ele vai seguir a área da comunicação também, vai fazer design gráfico, então acho que também por essa experiência, né, muitos amigos que trabalham na área, ele acabou gostando do assunto.
E hoje a situação está mais tranquila, assim, de certa forma, porque ele já é um cara, né? Então, fala para ele entrar em contato comigo, ele tem mais um cliente. Então tá bom, isso é ótimo. Tem que começar a dar retorno, vou apoiar vocês. Mas, assim, ainda assim, o dia a dia é muito puxado, porque moramos eu e ele. Então, a minha vida consiste em cuidar da casa, cuidar dele, da rotina dele, da escola, da minha empresa. A gente tem uns 10 funcionários, temos mais de 30 clientes. Ele já está lá como menor aprendiz, por exemplo, Já, estagiário? ele até fez um estágio esses tempos com um amigo lá, fazia parte de redes sociais. Então, assim, ele já está num caminho legal, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que me deixa muito exausta, assim, é que é tudo nas costas. E não é só o fazer, é o planejar, né? Então, acho que existe muito essa romantização. Eu faço tudo, eu sou poderosa. Não é. É cansado demais. Chega uma hora assim que, meu Deus do céu, parece que vai entrar em parafuso. Dani, isso acontece muito também, eu vejo, porque você é geração X. Você nasceu na década de 70. Isso. E o seu filho, ele é geração, uma transição já entre Z e Alfa. Né? Z, quem veio ali de 97 até 2010 e depois Alfa a partir disso. Quando você compara geração X raiz, você é raiz. Eu sou roots. Né? Você é roots. Super roots. Bem, né? Bem dentro da década de 70. E quando a gente transporta isso para o seu filho que nasceu completamente digital, e onde muitas vezes eles querem inverter a base da pirâmide de Maslow, né? A Dani pensava em ter segurança, comprar uma casa, para talvez alcançar autoestima e bem-estar no final da vida. Sim. Eles querem ter estes prazeres antes de, inclusive, sair de casa. Talvez aos 30 anos ele vai querer estar lá na tua casa ainda. Não sei. Vamos dar um empurrão. Qual a maior diferença quando você olha para a sua geração, quando Dani é adolescente, né? Dani foi adolescente ali entre a década de 80 para 90, e quando você olha para ele, qual a principal diferença? É engraçado isso, porque eu vejo assim, a forma como meus pais me criaram é exatamente a forma como eu crio ele, sabe? De incentivar, ter independência. Mas o meio à volta é completamente diferente. Por mais que ele seja filho único, eu tenho uma irmã, né? Mas, assim, não tem aquela coisa de ficar mimando em excesso, protegido, não é isso, assim. Então, assim, o apoio, o incentivo são os mesmos, mas eu acho que o mundo mudou mesmo, né? Então, tem essa questão da segurança, ele acaba ficando mais indoor. A pandemia deixou os adolescentes muito dentro de casa. Então, assim, eles conversam muito online, jogam. Não tem aquela experiência que a gente tinha, principalmente aqui em Curitiba, que a gente está em Curitiba hoje. A gente era uma capital das bandas, então a gente saía à noite, a gente ia a pé para os lugares. Toda essa parte, assim, ele não tem, né? É Uber. Eu acho o fim da picada, mas, assim, tem aquele medo, né? Mas eu acho que a principal diferença, sim, ele acha que ele sabe tudo. Eu achava que eu sabia tudo quando eu conversava com meu pai, mas eu olhava e falava, nossa, o cara é foda. Lá, assim, né, nas internas... Eles têm certeza. Ele me acha uma ridícula. Claro, ele me admira, mas, assim, quando é para ter aquele embate, ele acha que ele sabe mais. A arrogância é uma característica dessa geração? Z? Eles não têm paciência. Acho essa linguagem TikTok, que é tão rápida, que é tudo... Imediato. Tu tem que captar a atenção dele, assim, em 5 segundos. Se começa... acabou. Então, assim, a gente tem sérias discussões, porque, às vezes, eu falo e ele não escuta. E para onde é que você acredita que irão as consequências dentro desse modus operandi, vamos dizer assim, a que vive essa geração Z atualmente? Olha, eu acho, no que vai dar isso? A impressão que eu tenho é que é uma geração que sabe muito de muitas coisas, mas, assim, não tem muita profundidade, né? Eu tenho medo de ser uma geração meio rasa. Eu acho que eles vão ter que se esforçar muito para ter conhecimento, porque eles não têm paciência. Então, assim, a gente era forçado a aprender, né? Fica sentado, lê o livro. Agora, não. Os livros da escola são no tablet. É tudo muito volátil, né? Eles não leem, porque eles não têm saco. Vou ler um livro de 100 páginas. Deus me livre. Então, assim, não sei o que vai vir para o mercado, né? Então, nesse sentido, eu li um artigo esses dias falando que os dinossauros ainda estão on, porque a gente ainda tem o que ensinar, né? A gente tem o que acrescentar, por mais que a gente tenha que aprender também. Acho que tem que se ter esse equilíbrio, né? Um ensinar o outro. E um querer aprender com o outro também, né? No mundo VUCA e BANI, o que eu costumo dizer é que a única coisa que a gente tem certeza é que de nada sabe. Né? E que as verdades absolutas não são tão absolutas assim. Não. E dentro disso, Dani, eu costumo dizer que o sofrimento... para tentar pensar no próprio futuro, né? De não saber o futuro,
é uma forma também de comunicação interna. O nosso sofrimento é uma forma de comunicação interna, como eu mesmo comecei o nosso episódio de hoje com uma frase de Pablo Neruda. E quando eu falo em sofrer, em sofrimento, tem muita gente que sofre de não querer vir para a linha de frente, de se expor na própria comunicação corporativa ou da sua própria marca pessoal. Você, há 25, 26 anos, trabalha com isso, com assessoria de imprensa, tentando colocar a pessoa, que por vezes não tem um contato, naquela linha de frente para ser percebida, passar uma imagem que ela gostaria de transmitir. Mas algo que você lida diariamente é com medo do outro lado, de ser interpretada da maneira errada, ou mesmo até de ganhar a visibilidade. Qual foi o cliente mais difícil que você trabalhou até hoje? Ai, não sei um exemplo assim, mas é o que tinha medo? Eu acho assim, tem clientes que acham que sabem de tudo. Esse é um problema da comunicação. Eu estava, inclusive, falando isso com uma pessoa, uma cliente, gerente de marketing ontem. O problema da nossa área é que sempre tem uma pessoa dizendo que sabe mais que tu. Aí, por exemplo, eu nunca vou chegar para um cardiologista e falar, não, corta aqui, corta assim. Agora, comunicação, a pessoa sabe, opina em tudo, opina na arte, no visual, no texto, assim. Então, a gente tem que ter uma paciência e um desapego, principalmente no meu trabalho, assim, como que a gente impacta a imprensa, né? A gente faz um release, que é um texto base que a gente convence sobre aquela pauta. Os nossos materiais eles só vão para a imprensa depois do ok final do cliente. Claro, é para ele olhar se está fazendo sentido, se não tem nenhuma informação errada. Agora, as pessoas rabiscam. Eu acho que tem que escrever assim, acho que tem que escrever assado. Então, assim, opinando no nosso trabalho o dia inteiro. Assim, isso é o que mais tem. O retrabalho consome mais tempo, muitas vezes, do que o briefing inicial e a própria execução. E eu acho assim, quando nos contratam, não estão contratando um executor, né? Eu imagino que queiram nossa consultoria, de certa forma, né? Porque a gente sabe um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, assim, confia, né, também, porque é um desgaste, né? Então, assim, eu acho que os piores clientes são esses. Assim, até tu conseguir entender o perfil dele, ele entender como que é o trabalho, porque esse também é uma dificuldade da assessoria de imprensa. Tem muita gente que não sabe o que é. Eu sei que há muito tempo atrás existia uma política errada de favorecimento, assim, para sair em determinado veículo. Pagavam para os colunistas, então acabou meio que prostituindo o mercado e ficou aquele ranço. Agora não existe mais. Claro, deve existir, mas a gente não faz dessa forma, né? Então, até entenderem como que é o trabalho, que tem que ter o canal certo. Mas quando tu conquista essa confiança e o cliente entende como que é o trabalho, aí pronto. Aí está estabelecida a confiança, né, que eu acho que é o principal nesse mercado. E aí tudo flui, né? Mas acho que é isso, é confiar mesmo. Dani, se por um lado tem cliente ultra detalhista e quer que toda a pauta ele revise e aquilo acaba atrasando muito do lançamento e, consequentemente, atrasa no impacto e muitos perdem até o time. Sim. Dentro de causar aquela revolução positiva perante o público-alvo que se quer atingir, existe um outro problema na assessoria de imprensa, que é aquele que só delarga. Né? Ou seja, aquele que pelo menos deixa correr ou que não fornece informações suficientes para vocês. Agora, vamos para um outro cenário. Aquele cliente ideal, o colaborativo. Eu tenho um exemplo. Exatamente. Aí que eu queria saber. Porque tem muita gente que, por vezes, ou foi para uma assessoria de imprensa e se decepcionou completamente e nunca mais pegou aquele fulano como a premissa da desgraça para não contratar nenhum mais na sua jornada profissional. Assim como tem gente que dá a bolada e pega boas pessoas desde o começo. Mas agora, você do outro lado. Qual é o cliente ideal? Ou seja, quem quer contratar um assessor de imprensa, o que ele pode entender que facilita muito a vida de quem vai, de fato, promover ele? A gente já passou por várias situações de chegar num cliente novo que teve uma experiência ruim com a assessoria de imprensa anterior, justamente por a assessoria não fazer o trabalho da forma certa. Então, ele chega até a gente com medo. Então, quando ele entende funcionamento, é bem legal, né? Por muitos anos eu tive aversão dentro desse processo. Existe de tantos trabalhos ruins que a gente via no mercado. E existe até uma rixa, né? Uma rixa da redação
dos profissionais da redação com assessoria de imprensa, porque a postura de uns assessores não era muito legal. Assim. Então, agora, quando eles entendem que a gente é um apoio, né, que a gente consegue ajudar, fornecer informação, facilitar esse canal, aí é o melhor dos mundos. Né? Eu tenho um cliente que eu amo de paixão, e todo mundo sabe que eu amo de paixão, é o time do ViaSoft Connect, a maior evento de inovação e gestão empresarial. O Fábio e a equipe? Fábio, Viola. o Viola e a Yolanda, né? Mas especialmente o Viola, que é a pessoa com quem... Eu acho que é o meu cliente que eu convivo mais, assim, porque a gente faz muitos projetos juntos. Ele é um cara muito legal, além dele ter uma energia incrível, assim, ele sempre fala isso. Ele só consegue estar na rua e fazer todas as coisas que ele faz porque ele confia na equipe. E eu sinto que ele confia em mim, e eu sou muito grata por isso, porque eu consigo acelerar as coisas, não preciso passar tudo para ele aprovar. Claro, não fico fazendo as coisas loucamente, mas a gente já chegou num nível de entrosamento que eu sei o que ele pensa, eu consigo aprovar os materiais e do jeito que ele gostaria. Por exemplo, as aspas dos releases eu acabo fazendo, os discursos eu faço. Virei uma ghostwriter dele, assim, e eu sempre falo que eu sou HD externo dele, porque, assim, ele vai fazendo as coisas e eu vou dando vazão, assim. Então, esse é o melhor dos clientes, porque confia mesmo, né? O Fábio, eu acredito que é um profissional que... eu acho que ele tem a energia, ele está na empresa certa ali também, e cada vez mais alocando a energia certa na marca pessoal dele, eu acredito que vai conseguir trazer ainda mais confiança para o próprio produto. Isso, ali. e tanto o Fábio quanto o Viola, eles estão nesse processo assim, de empoderamento da imagem deles, né? Profissionalizando a forma como eles estão se colocando nas redes. E a própria formação da comunidade, né? Isso, também a parte de palestras, né? Agora se posicionando como palestrantes, porque eles são autoridades nos assuntos, né? Que eles dominam, assim. Então, é legal ver essa construção, assim. O Viola... Eu conheci em 2019, quando eles vieram para Curitiba fazer a primeira edição, e é legal ver esse crescimento. Ele já é um cara, meu Deus, poderosíssimo, assim, fodástico, eu acho. E a ViaSoft nascendo em Pato Branco, né, se eu não me engano. Quando eu conheci ele, já era esse cara. Mas, assim, é legal ver, só nesse tempo que a gente está junto, assim, trabalhando, esse crescimento, assim, pessoal, profissional, a credibilidade que a ViaSoft Connect tem adquirido, né? Porque é um trabalho de muita qualidade, assim. E acho muito legal a gente poder fazer parte disso. E tive o prazer de estar com vocês esse ano, né? Por meio e lhe agradecendo aqui publicamente, por meio de toda a sua articulação, a sua, da Andressa, em termos de me possibilitar também palestrar no palco principal. Estive lá, assim como vários outros, Caíto Maia, entre vários outros palestrantes, e evento fantástico, 1.000 pessoas assistindo a minha palestra, 5 ou 7 mil pessoas rodando aquele evento por dia. É realmente espetacular. Numa área que foi adquirida, né? Se eu não me engano, antes se chamava Unimed, né? Eu acho, é um pavilhão de eventos dentro da Universidade Positivo, e as marcas têm o naming, né? Então, o contrato com a Unimed venceu, e por causa desse relacionamento já, a Universidade Positivo convidou a ViaSoft para assumir o naming. Então, agora o espaço se chama ViaSoft Experience. Eu gosto muito desse modelo americano. Né? Não, é muito legal. O estádio, né? Sim. É o nome do patrocinador. Assim como no Brasil, teve uma das iniciativas mais recentes, vamos dizer assim, anos atrás, o próprio Allianz Parque. Então, gosto muito deste modelo. Dentro disso daqui, eu venho ainda na temática assessoria de imprensa, porque, Dani, é um mercado que eu não digo que teve mudanças, mas teve aos pontapés, dando mortal, triplo, parafuso, dando cabeçada na parede nos últimos anos. Porque é um mercado que, de certa maneira, varreu para fora muitos profissionais. Porque se antes a gente só conseguiria chegar 20 anos para trás, lá na Folha de São Paulo, na UOL, no Diário Catarinense, no Zero Hora no Rio Grande do Sul, num programa de TV, por meio de um assessor de imprensa, hoje a mídia semanalmente me convida pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo meu site, para dar uma entrevista a eles. Então, ou seja, o intermediário ele saiu um pouco de cena, porque os veículos de comunicação você tem chance de impactá-los. E isso fez com que muitas assessorias de imprensa no Brasil quebrassem, saíssem completamente. Né? Dentro dessa jornada, aqui eu lhe questiono, quem que sobreviveu nesse mercado e por quê? Olha, eu vou citar o exemplo da Básica, eu acho que foi lá por 2012, se eu não me engano,
a gente começou a perceber essa questão muito forte dos geradores de conteúdo, né? Cada pessoa se tornou um gerador de conteúdo. E era o começo do Instagram, tinha 2 anos só no Instagram, o grande boom. Eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava almoçando com um amigo e ele falou, Dani, você tem que saber o que é o YouTube, é o futuro. Eu falei, claro que não, imagina. Isso foi em 2003, não sei. Mas, enfim. O começo do YouTube. Do YouTube foi ali, foi 2005. E ele começou a falar isso, as pessoas vão se tornar geradores de conteúdo, vão se tornar os canais. E eu lembro que eu não dei muita bola. Mas, assim, passou o tempo, né? E quando eu percebi, né, que óbvio que aconteceu, eu lembro que eu e a minha sócia, a gente começou a se questionar. Os veículos enxugando, as redações fechando, Por que vai fazer sentido existir uma assessoria de imprensa se não tem como usar essa assessoria para fazer o canal entre a marca e um veículo que não existe mais, talvez, né? Como que a gente pode continuar sendo relevante na vida, né, dessas marcas? E aí a gente passou por um processo, um treinamento, um curso numa escola de comunicação aqui chamada Red Hook, que é muito legal. Os professores são todos profissionais do mercado e a gente fez uma imersão para entender o que era a básica, né? Até então, a gente era só assessoria de imprensa. E aí, nesse processo, a gente descobriu que a gente tinha que se posicionar como uma geradora de conteúdo também. Então, agora, desde então, a gente se posiciona para o mercado como uma empresa de conteúdo. Nosso slogan é sua marca com mais conteúdo, inclusive, saiu desse processo. E aí a gente oferece 2 tipos de serviços. Seguimos com a assessoria de imprensa, né, que é essa parte marca para o público externo, né, para os veículos de comunicação. Mas a gente percebeu assim, toda marca gera notícia. Às vezes aquela notícia não tem um apelo jornalístico, então não cabe mandar para um veículo de comunicação. Mas para o público que está no entorno, aquilo é interessante. Então vamos trabalhar esse conteúdo adequado a algumas plataformas. Então, nesse trabalho, até então a gente só tinha jornalistas na nossa equipe, a gente agora está com bastante designers, web designers. A gente produz conteúdo de tudo que as marcas fazem, a gente só ajusta para qual canal. Por exemplo, uma festa ou um treinamento, não sei o que lá. O que o jornalista vai querer saber? Agora, para o público daquela marca, é interessante. Então, inclusive, gestão de sites chegaram a ir até nesse nível de produto básico? Não o site em si, mas as notícias que alimentam o site dos clientes, sabe? Então... E para onde é que você acha que vai a assessoria de imprensa daqui para frente? Ela vai morrer? Eu acho que não vai morrer, porque os veículos permanecem, né? Muitos aos trancos e barrancos, mas eu acho que a imprensa não vai acabar, né? Então, a gente vai continuar sendo importante, mas eu vejo que mudou muito a forma da gente entrar em contato com esses jornalistas. Esse excesso de comunicação no WhatsApp é engraçado, né? Antes era e-mail. Aí agora virou tudo WhatsApp. Assim, às vezes a gente não precisa nem fazer um release mais. A gente só manda: oi, fulano, estou com uma pauta bem legal sobre isso, no WhatsApp. Mas agora começou a ficar um inferno aquele WhatsApp. Então, assim, às vezes a gente não consegue nem a resposta da pessoa. Ligar, ninguém liga mais. Ligar é coisa de velho, né? Deus me livre ligar para alguém. Eu odeio receber ligação hoje em dia, sendo bem raiva, sincero. Né? E segundo, se eu recebo a ligação, sempre eu penso que é a morte de alguém. Também, é um Porque horror. para estar ligando é que alguém morreu. Alguém morreu, está sequestrado, exatamente, sei lá. Né? E às vezes a gente recebe os trotes, né? Estou aqui com alguém da sua família. Sim. Pô, cara, eu também estou preso. Pô, irmão, desculpa aí também. Não deu para cair no trote nessa vez. Então, assim, aí agora a gente teve que voltar. Tem muita gente que fala, me manda por e-mail, que o e-mail ficou um limbo, né? Aí que vinha a questão em função da sua fala. Uhum. Então, como é que você pega o jornalista que está dentro daquela redação pelo laço? Ou seja, como é que você então chama a atenção dele? O que é mais importante, eu acho, agora, são as conexões. Mas trazer ele para um evento? Como é que vocês se conectam? Pelo WhatsApp, mas assim, não é mandar um textão pelo WhatsApp para todo mundo, as pessoas nem veem. Agora, eu acho que assim, tu vai formando o teu mailing, né? Então, isso é uma coisa que a gente, depois de muito tempo, a gente tem a nossa lista de milhões, né? O WhatsApp é muito valioso, porque os contatos que interessam, né? Então, tu tem um bom relacionamento. A gente fez alguns eventos esses tempos, assim. Tinha que fazer um evento para daqui 3 dias, que é tudo assim, né? Descabelação. Tem que ter 50 jornalistas. A gente conseguiu, por causa desse processo de conhecer as pessoas, a pessoa confiar no trabalho, que o evento vai ser legal. Então, é assim, relacionamento, eu acho, que é o futuro do negócio.
Não adianta mandar aquela mensagem disparada para 100 pessoas no WhatsApp, que você sabe que a pessoa... Não. Ouve Eu nem sei fazer isso. Ouve seu nome em negrito, então você sabe que alguma ferramenta já puxaram daquela planilha Excel e disparou para todo mundo igual, ou então quando não tem nem a pessoalidade, é o olá, vírgula. Olá, vírgula. Olá, vírgula. Né? Olá, nome. Exatamente. Escrito o nome mesmo. Exatamente. Se nos anos 2000 vocês tinham alguém com um perfil lá do outro lado dentro das redações, esperando pelo conteúdo para publicar, hoje a gente tem um outro perfil de jornalista, e às vezes não é um jornalista ou um publicitário que está lá do outro lado. O que mudou nessa figura? Qual é o perfil de quem hoje está dentro da redação, se você for comparar a 2005, por exemplo, onde era o começo do YouTube e o pessoal não estava tão digital ainda? Ou, no máximo, a gente tinha o Fotolog e o Orkut? Não, eu acho que os jornalistas eles estão vendo com bons olhos os assessores. A gente virou uma ferramenta fundamental para o trabalho deles. Para facilitar, para acelerar. Tem o fato da redação estar cada vez mais escassa, os releases das assessorias acabam tendo um efeito bom para eles, né? Porque às vezes é Ctrl+C, Ctrl+V, então já tem uma matéria pronta, o que é bom. Mas a propina continua acontecendo ainda, porque tem muita gente... Vocês não trabalham nesse estilo, mas por muitos anos, diversos assessores de imprensa trabalhavam recebiam presentes, né? Com a gorjeta, vamos dizer assim, né? Se existe, eu não sei, a gente nunca fez, né? Não, eu nem ouvi essas histórias mais assim, né? Mas a gente sempre tem que ter um cuidado. Por exemplo, o que acontece? A gente faz muito evento para grandes indústrias, grandes marcas. A gente fez recentemente, uma feira que é bem legal, que sempre que eu falo o nome as pessoas dão risada, que é a Feira Internacional da Mandioca, que é muito específica, é um mercado muito legal. Onde isso? Em Paranavaí. Foi a 3ª edição, são 6.000 pessoas, é uma feira agro, muito legal. 6.000? E a mandioca é o alimento do futuro, porque ela dá em qualquer canto, ela é barata. Então, é lá que ela falou, vamos celebrar a mandioca? Exatamente, as pessoas dão risada por causa disso. E a gente sempre convida para esses eventos os jornalistas para irem, cobrirem, conhecerem o universo, né? Então, até mesmo esse convite tem que ser feito com muita... delicadeza, tem que ser bem ético, né? A gente não está pagando para ele ir fazer uma matéria. Não, a gente quer convidar ele para conhecer aquele universo, né? Então, tu vai conversando com o editor, ele vê se interessa, delega uma pessoa, a pessoa mais próxima vai. Nesse caso, foi um jornalista de Londrina, que é perto. Então, assim, a gente não está comprando uma matéria, a gente está oferecendo um conteúdo, mas para ele ter acesso àquele conteúdo, ele vai ter que ir, né? Então, é isso. Vocês hoje, pela Básica, trabalham no Brasil todo em diversos projetos, mas a grande força de vocês em termos de comunicação é Paraná, Curitiba e região. Olha, a gente tem alguns clientes em Santa Catarina também, e eles demandam comunicação, assim, essa comunicação nacional. Por exemplo, indústrias. Então, a gente acaba tendo acesso aos jornalistas, a questão territorial não é um impeditivo, sabe? Por exemplo, a gente atende uma grande indústria de queijo que fica em Santa Catarina e em Minas. Os principais veículos estão em São Paulo. Mas aí você tocou num ponto que eu gosto muito de falar. Falamos aqui rapidamente, sem querer, em 3 estados. Vou tirar São Paulo aqui, que foi o 4º. Mas falamos em Paraná, Santa Catarina e Minas. 3 estados que muita gente fala que é um inferno para vender. Né? O mineiro é negociador, né? O Catarina e o paranaense desconfiados até não dá mais. Sim, Catarina é. Aí que eu ia lhe perguntar, qual o povo mais difícil de se vender no Brasil? É porque a gente vende as pautas para os veículos, né? Mas eu escuto assim das áreas comerciais assim que o catarinense é muito desconfiado. Então assim a gente já atendeu algumas indústrias em Santa Catarina, assim para eles abrirem o coração é difícil. Que fica o que esses caras estão chegando aqui? Eu acho que assim a gente, os curitibanos, tem uma síndrome do impostor, digamos assim. A gente sempre acha que a gente é menos que São Paulo. E eu acho que a gente é tão bom quanto, sabe? A gente tem que parar com isso e se vender bem, porque o nosso trabalho é muito bom, a nossa entrega é muito boa,
mas a gente tem que chegar nos lugares com humildade. Eu acho que é isso. Assim, talvez o catarinense tenha essa coisa com a gente de algumas experiências de gente que chegou se achando demais, sabe? Eu acho que é uma parceria, né? Não é quem manda mais, quem sabe mais, assim. Eu acho que é isso. O típico carioca convida quase todo mundo para entrar na casa, né? Vem para o samba junto, né? Tá todo mundo naquela mesma farra, vamos dizer assim. O Catarina, ele só te convida para entrar em casa se ele confiar muito em você. Então, tem essas características no Brasil. E eu me lembro, anos atrás, teve um post meu que viralizou no LinkedIn, que eu falava o quarteto fantástico, né? Ou seja, o quarteto mais difícil de se vender no Brasil. Que se você vender... Por que é fantástico? Porque se você conseguir vender neste quarteto... você consegue vender em qualquer região do Brasil. E aí eu fiz um polígono no Google Maps, me lembro na época, que pegava Curitiba, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. Tudo que fica dentro desse polígono, né, desse quarteto, Pomerode, Indaial, tudo que fica dentro, né, ali, ó, meu amigo, minha amiga, se você vender... Só sobrevivem os fortes. Exatamente. Você vendeu ali, você vende em Roraima, vende em Pernambuco, vende até em Minas para o mineiro também desconfiado. Tem um conceito, não sei, que muitas pessoas falam que o mercado curitibano é um mercado teste, porque se vende aqui, vai vender bem no restante do país. O Boticário, eu acho que testou por mundo, né? Usou Curitiba como teste, né? Porque as pessoas são muito exigentes, muito chatas, muito... sei lá. Dani, aqui eu vim com uma outra provocação, porque você é jornalista de formação. E a minha sócia em 2 empresas, a Super Ju Fernandes, a Ju também é jornalista, formada pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, como fala Manezinho, né? UFSC. E, quando eu converso com a Ju, ela tem várias críticas sobre a grade, é que o jornalismo demorou para fazer a grande virada. Tanto é que a gente vê grandes produtores de conteúdo hoje na web que não são mais o típico jornalista. Sim. O que ficou faltando na sua visão? O que da sua formação base lá de... Foi ontem, né? Para não revelar a idade, né, Dani? Não, imagina, eu fazia pauta na máquina de escrever. A máquina de escrever. Curso de datilografia, que depois mudou para curso de digitação, e a gente falava que a gente tinha aula de informática hoje, né? Não é mais tecnologia. Aprenda a negritar, aprenda a sublinhar. Fulana entende das informática. O que precisa? Hoje em dia, claro, dentro do MEC tem muitas graduações, seja na área médica, seja na área jornalística e outras ciências, mas estão tendo uma grande... algumas, talvez não uma revolução, mas mudanças. Mas o que falta hoje lá naquela grade para trazer um profissional mais preparado? Porque você contrata profissionais para dentro da sua empresa. Sim. E, consequentemente, você tem o sênior, mas você tem gente também muito nova que, mesmo vivendo essa nova era, o Z está chegando muito despreparado para o mercado. No meu caso, quando eu saí da faculdade, eu escolhi abrir uma assessoria de imprensa e a gente não tinha essa disciplina na nossa grade. Então, assim, eu fui fazer um estágio. Não tinha? Não, agora já tem. Como, Dani, isso é possível? Aí eu fui fazer um estágio numa das grandes assessorias da época, não sei se existe mais, era Impressione o nome, e fui muito bem recebida e acolhida pela chefa da comunicação lá, que me ensinou os princípios básicos da assessoria, então acho que fiquei lá uns 6 meses, e aí a gente já estava abrindo a básica em paralelo, e aí tive confiança, né, que a gente poderia fazer um trabalho. Agora eu sei que eles têm essa grade lá, e, realmente, acho que as assessorias acabaram se tornando as grandes contratantes do mercado, ocupando aquele espaço dos veículos, né, que estão com as redações enxutas e tudo mais. Eu acho que a gente tem alguns profissionais que acabam vindo, né, jovens formados, assim, eles têm muito conhecimento de tecnologia, mas ainda peca a questão do texto, mas é um processo, né? Vai aprendendo, vai aprimorando, assim. Eu acho que eles têm que estar mais dispostos a vestir a camisa. Tem gente que não quer trabalhar mais presencial, é tudo remoto. Então, são várias dificuldades que não existiam um tempo atrás, né?
Mas eu acho que não mudou, é assim, a pessoa quer ou não quer. Agora, quando que uma assessoria de imprensa dá errada perante um cliente? Olha, que tem... Não me lembro de acontecer com a gente, assim. Agora, tem vezes que não adianta o cliente insistir que a pauta dele vai ser legal, vai render. Se tu tá falando, não vai, se é uma coisa muito comercial, se não tem apelo. Porque todo mundo acha que o que faz é super legal, né? Que o jornalista vai adorar. De si e nada em resolver o problema do outro então, lado. eu acho que eles têm que entender, assim, a gente também serve, nas nossas reuniões de pauta, a gente tenta identificar aqueles temas que têm apelo jornalístico e aqueles que a gente pode fazer um conteúdo, né, agora nesse nosso novo modelo, conteúdo para outras redes. Ele tem que entender que a gente está falando. Eu tive uma reunião esses dias com um cliente bem grande e a gente também orientou, ensinou, e ele entendeu, enfim, tudo que ele faz é notícia, porque é uma empresa muito grande. Só que tem notícia que é interna, tem notícia que é para fora. Então, assim, eles têm que entender que a gente já sabe do que a gente está falando. Não adianta. Vai mandar uma nota falando, compre aqui. Não, o jornalista não quer saber disso. O jornalista quer um fato, né? E como baixar a bola de um cliente, vamos dizer assim, que vem com o ego lá em cima, onde achando que a história dele é fantástica, ou é aquele que não se modernizou e acredita que o que funciona é a publicidade típica que se usava na década de 80 ou 90, que era o compre. Sim. Como eu costumo usar muito nas minhas palavras, compre batom. Compre né? batom. Ou então Walter Mercado, né? Ou seja, né? Ou aquele Ligue mesmo, já. Ligue já, né? O vender a todo custo, a toda pressão. Hoje a gente tem um volume de informações, então apenas o empurrar o produto ou um serviço já não é mais a bola da vez. Isso é no final, no meio pro final do funil. A gente vem num outro panorama de informação, que eu tenho que estar muito preocupado qual é o problema que eu quero resolver para o outro lado, para depois ele chegar em mim. Mas muitos acabam procurando assessoria de imprensa só no desespero. Ou seja, quando nada mais funcionou, a pessoa quer assessoria de imprensa para resolver isso em 1 mês e meio, 2 meses. Olha, ainda bem, acho que é uma maturidade, né, que vem com o tempo mesmo. Alguns clientes, alguns perfis a gente nem aceita. A gente já faz meio uma avaliação e fala, não vai dar certo. Qual a característica de quem vocês não aceitam? Assim, até mesmo o perfil da empresa, sabe? Se é muito comércio, se é muito varejo, assim, mas não um varejo de uma indústria, assim, dependendo do perfil, a gente já olha... Eu quero já só vender no Black Friday. não vai dar certo. Então, a gente recomenda, por que não fazer um trabalho, sei lá, de redes sociais, alguma coisa mais focada em venda, né? Até mesmo o nosso trabalho de gestão de conteúdo, geração de conteúdo, quando eu falo que a gente escreve para redes sociais, é um trabalho diferente de uma empresa focada em venda para redes sociais, né? Que tem aquela questão de índices e tudo mais, isso a gente nem sabe fazer. A gente faz conteúdo para redes sociais. Agora, se tu quer vender, quer performar, a gente indica parceiros, pessoas que sabem do jogo, né? Dani, gostei muito desse bate-papo. Eu também. Estava com medo antes, passou o medo. A gente está falando aqui com uma expert no mercado de assessoria, e não só de assessoria, mas de comunicação, porque o seu trabalho vai muito além disso. E eu digo que vai muito além disso porque você acaba transformando vidas. Né? Não é só a vida profissional. Porque a partir do momento que você consegue impactar o outro lado, não que está apenas recebendo a comunicação, mas aquele que estava querendo comunicar e não sabia como, você chega até a mudar a qualidade de vida dele, porque você é cheio de cases de sucesso dentro da sua jornada. E aqui, para a gente encerrar esse episódio, o que eu gostaria que você desse para a sua câmera fechada ali, uma dica. Muitas vezes tem aquele cara, por meio da sua marca pessoal, da sua marca corporativa, tem medo de criar uma visibilidade e, por vezes, o que vão falar de mim? Né? Ou será que vão querer dizer que eu estou me aparecendo? Mas, muitas vezes, essa pessoa está com esse bloqueio, com essa trava, que a gente precisa dar uma virada para ele realmente decolar na carreira ou decolar nas vendas das suas soluções. Se alguém aqui está tendo esse empecilho, colocando essa parede, essa algema, o que você pode dar de incentivo para a pessoa se destravar? E eu acho que eu posso dar um incentivo até pensando em mim mesma. Porque no meu trabalho, eu estou sempre nos bastidores. Meu trabalho é sempre colocar o outro para aparecer, para falar. Né? Então, ultimamente, eu tenho recebido convites para dar entrevista, caso dessa, palestras, e ainda fico nervosa, mas eu acho assim... Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, ele é super válido. Assim, ninguém sabe mais do que a gente faz do que a gente mesmo. Então, assim, mantenha a tua coerência, a tua pertinência, a tua verdade e vai falar, vai se expor. Eu tenho feito
alguns conteúdos até no LinkedIn, começando a colocar a cara mais para tapa, porque eu sei que é importante a gente se posicionar no mercado. E assim, a gente não está falando nenhuma mentira, né? Não estou vendendo uma coisa errada. Assim, eu sou assim, eu falo assim, eu não tenho muita formalidade. E se quiserem falar comigo, vai ser desse jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que mostrar para fora aquilo que a gente faz, porque ninguém sabe fazer melhor do que a gente. É isso. Espetacular. Que bom. Obrigado. Adorei.